Olá, essa é uma apresentação gravada para a disciplina Blue 1402, em 2021, para a disciplina de termodinâmica, cuja professora é a Juliane Fiat. Optamos por apresentar esse artigo diretamente traduzido, como vocês podem ver aqui, já que apresentamos um resumo escrito por nós. O artigo escolhido para o nosso trio, composto por mim, pelo Thales e pelo Jefferson, é cinética e termodinâmica de adsorção de corantes reativos e de Kuba em nanopartículas de óxido de magnésio. Tem o respectivo nome dele em inglês na entrega que foi feita a nós. É um artigo indiano publicado em agosto de 2012 no periódico de engenharia química, a Chemical Engineering Journal, que é um fórum internacional para apresentação de pesquisas originais, revisões interpretativas e discussões de novos desenvolvimentos para a engenharia química, o que inclui a engenharia têxtil, principalmente essa parte relacionada a beneficiamento, que é o caso desse artigo. Esses aqui são os 4 autores desse artigo, eles são indianos, e sendo que 2 deles são da Universidade de Kinvup e outros são de outro instituto. Uma coisa que vale ressaltar é que a indústria têxtil da Índia depende fortemente da produção nacional de fibras naturais, como o algodão, a lã, a seda e a juta. Uma introdução breve sobre os corantes, que não foi citado no artigo, mas também vale acrescentar, é que o corante reativo ele vai ser excelente para fibras celulósicas, ele vai ter uma solidez aumentada com carbonato de sódio e vai ser uma cor com uma ótima solidez e também vai ter intensidade de cores. Também é uma das classes de corantes mais baratas e utilizadas na indústria. Os corantes a Cuba têm excelente substantividade, mas isso também pode causar problemas de manchamento durante o processo. Levantar questões nas disciplinas, como por exemplo termodinâmica, que é o nosso caso, no nosso curso, com publicações na área têxtil, é uma das formas de impulsionar a produção de pesquisa. Principalmente porque aqui no Brasil, a maior parte das pesquisas são feitas pelo setor público através das universidades. Vamos ao que interessa, vamos falar dos corantes. O Levafix Fast Red CA e o Indan Blue BC são corantes da Dystar, sendo que o primeiro corante vermelho é um corante reativo e o segundo corante é um corante da classe de corante da Cuba. É interessante ressaltar que ambos os corantes eles têm adequação para a Nike RSL, que é um dos parâmetros de qualidade e sustentabilidade de alto padrão, que não só a Nike aplica. E também pode ser um dos motivos de escolha dos corantes pelos pesquisadores, apesar de não estar explicitamente descrito no artigo, como motivação. Eu vou passar para a introdução do artigo. Esse aqui é a revista, os highlights deles e o resumo. Passando aqui para a introdução, a gente vê principalmente que eles falam sobre sustentabilidade e eficiência dos tratamentos de águas residuais, no caso, águas com corantes ali do beneficiamento. E o impacto da falta de tratamento adequado e de opções economicamente viáveis. Aqui está a nomenclatura das siglas que eles vão usar ao longo dos artigos. Na parte experimental, em relação aos materiais que eles usaram uma concentração de 1.000 miligramas de corantes de cada corante, separadamente, para 1 litro de água bidestilada. E eles fizeram a produção própria das nanopartículas de óxido de magnésio. Vale ressaltar também que eles escolheram a variação de pH, tempo de contato e temperatura, que é um dos tópicos abordados aqui na disciplina de termodinâmica, para estudar a capacidade de absorção do óxido de magnésio nano. Então, falando um pouco sobre a parte da distorção nas amostras, os experimentos de distorção eles foram realizados em um agitador separadamente para cada corante. O pH dos 50 ml da solução de corante teste ele foi ajustado utilizando HCl, né, ácido clorídrico, ou uma solução de hidróxido de sódio.
Então, adicionou-se uma quantidade de nanopartículas de magnésio secas que foram levadas a uma suspensão mantida a uma agitação de 200 RPM durante um período de 3 horas, dentro de uma incubadora com uma temperatura pré-determinada. As soluções elas foram centrifugadas a 4.000 RPM durante 5 minutos, e então, por meio de um espectrofotômetro, pôde-se registrar a capacidade de adsorção. Essa capacidade de adsorção é registrada utilizando um gráfico de calibração previamente construído, onde utilizou-se o balanço de massa, que é registrado pela capacidade de adsorção, que é igual à concentração inicial, menos a concentração de equilíbrio do corante na solução, multiplicado pela divisão entre o volume da solução em litros e o peso em gramas do adsorvente seco utilizado. Vamos aos resultados. Nanopartículas de óxido de magnésio foram sintetizadas e empregadas com sucesso para a absorção de corantes reativos e de Cuba. As capacidades máximas de absorção foram 92,16 miligramas por grama do Levafix e 86,5 miligramas por gramas do Indaterm. Capacidade de absorção é diretamente afetada pela temperatura, diminuindo com o aumento da temperatura da solução para ambos os corantes, adsorção exotérmica. Os valores negativos de H indicam a natureza exotérmica do processo de adsorção para ambos os corantes. O valor negativo é a mudança de entropia correspondente a uma diminuição do grau de liberdade das espécies adsorvidas. Isso sugere a diminuição na concentração do adsorbato na interface sólido e solução, indicando um aumento de concentração no adsorbato da fase sólida. A importância do conhecimento sobre isotermas, visto na disciplina, que são as relações de equilíbrio entre concentração de adsorbato e da fase sólida e sua concentração na fase líquida, e a importância da temperatura na consideração do processo. O beneficiamento do substrato têxtil é uma das etapas que mais agrega valor no produto ao longo da cadeia. Entretanto, tudo que o consumidor não vê, como, por exemplo, as águas residuais e todos os resíduos gerados nas etapas têxteis, são pontos que precisam ser estudados e ter melhor custo-benefício, já que, por não ser notado, acaba por não agregar valor diretamente ao produto, apesar de estar envolvido no custo de produção. Então, professor Juliana, esse foi nosso trabalho e agradecemos já de antemão e ficamos à disposição para qualquer eventual dúvida. Muito obrigado pelos conhecimentos. Foi um artigo muito interessante para a nossa área e acredito que vai somar bastante para a nossa formação. Vale considerar também que a gente escolheu por apresentar a parte traduzida, então as fórmulas e algumas outras coisas aplicadas nesse artigo podem sofrer alterações na formatação, mas que o nosso resumo inclui, por exemplo, as fórmulas que a gente apresentou, e elas são devidamente apresentadas no nosso resumo. Muito obrigada, professora.